Boa noite. Está no ar, na tela da Band, o Rio Grande que dá certo. Nosso convidado de hoje é um talentoso jogador de futebol. Um dos únicos que conseguiu unir gremistas e colorados. Por onde passou, deixou uma marca de profissionalismo que supera, inclusive, a rivalidade. Paulo César Fonseca do Nascimento, mais conhecido como Paulo César Tinga ou simplesmente Tinga. Boa noite e bem-vindo ao Rio Grande que dá certo. Também participam dessa entrevista os jornalistas Daniel Oliveira e Fabiano Baldasso, da equipe de esportes da Band TV e também das rádios do Grupo Bandeirantes. Boa noite aos colegas. Boa noite novamente, boa noite. Tinga, um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Rio Grande que dá certo. O quanto foi importante a tua passagem pela Europa para a formação de atleta e até mesmo com o empreendedor social que tu és hoje? Primeiro, boa noite a todos. A formação, essa ida para a Europa, né, não somente para a Europa, mas a minha primeira saída, que foi o choque maior, foi para o Japão, em 99 também. País completamente diferente, cultura diferente, tudo. De repente, com 20 anos, tu ir para um país que, naquela época, até o português falava meio mal, e de repente ter que estar no Japão para falar japonês ou inglês. Então, todas essas idas e vidas que eu tive para fora, para o exterior, elas foram muito importantes para a construção de um ser e de um atleta também. Uhum. Especificamente o Japão, tu chegaste naquela época a ter alguma noção de conceito de gestão, de clube mais organizado, que tu pudesse aproveitar hoje? Não, o Japão, como eu era muito novo, não pensava nessa visão. No Japão, para mim, na verdade, foi mais um choque cultural, até porque nós estamos falando de uma ida para o Japão em 99, que é totalmente diferente de morar fora hoje. Hoje você, em tempo real, você vê todo mundo, conversa com todo mundo. Naquela época era o telefone só, né? Era um telefone que tu tinha que combinar com a família para poder estar no orelhão perto, ou ligar, fazer uma ligação por qualquer empresa que demoraria 10 minutos para pegar uma ligação. Então, é totalmente diferente de morar fora hoje. Hoje é muito simples morar fora. Na Alemanha já foi diferente? Na Alemanha já foi um processo. Eu digo que a Alemanha me construiu como um homem, tanto de negócio, como também a questão familiar. Capaz de dar um passo adiante da carreira do esporte? A partir da Alemanha, eu comecei a pensar no meu futuro como empresário, como cidadão. Eu comecei a exercer, porque tu não pega uma cultura de um país e coloca, né? Na verdade, você já tem algumas coisas e ali tu acaba se afirmando, né? E vendo qual o caminho que tu quer escolher, e eu escolhi. A Alemanha, para mim, foi um divisor de águas. Eu sou muito grato à Alemanha por isso. O clube era o Borussia, né? Borussia. Era muito diferente dos nossos aqui, muito diferente o conceito de gestão. A questão de gestão, sempre falo que no Borussia, para mim, eu fiz um curso, aquilo que eu vejo muita gente falando hoje do futebol, que vai e fica uma semana e fazem curso, né? Eu fiquei 4 anos na Alemanha, no Borussia, e eu fiz um curso de gestão de futebol que talvez se eu pegar um ano aí num curso eu não consigo, porque tudo que eu fazia naquele clube, todas as ações que nós iríamos fazer, eu sempre tive uma coisa na minha vida que isso me levou a crescer, ter muito conhecimento, sempre fui muito curioso. Então eu sempre perguntava, queria saber por que eu estava ali, por que eu estava aqui, como que a gente conseguia botar a média de 72 mil pessoas no estádio. Todo final de semana, ganhando ou perdendo, tinha no mínimo 70 mil. O menor público que eu joguei nos 4 anos foi 63 mil pessoas no estádio, menor. É muita coisa. Então, eu queria entender como que era aquilo. Como que eles conseguiam fidelizar tanto o torcedor, né? Mesmo que a gente tinha no primeiro ano, a gente tinha um time que não estava tão bem na tabela. Então, a partir disso, eu comecei a ter um conhecimento da questão porquê, né? Porque tudo tem um porquê. Não se coloca uma média de 72 mil pessoas no estádio por acaso, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais do futebol. Aqui nós alimentamos o torcedor somente com o resultado do domingo. E isso, né? O torcedor é o maior cliente que você tem, então cuida dele na semana, que no final de semana ele vai estar contigo. Eles tinham um tratamento permanente para o torcedor, tinha gestão para o torcedor. Gestão, aquilo que a gente fala e que não acontece, e dificilmente vai acontecer aqui. No Borussia, hoje eu sempre digo para as pessoas que gostam de estudar a relação do futebol, é um clube ótimo, porque é um clube que não contrata craques e tem o mesmo ganho, tem o mesmo número de qualquer outro time
no mundo, o Borussia tem os mesmos números quando se trata de torcedor, de vendas, entende? O Borussia vende igual qualquer outro time que precisa contratar o craque para vender. O Borussia não faz isso. Eu me lembro acho que foi no ano de 1997, né? O teu gol aquele contra o Sport Recife, que ali deu um grande boom na tua carreira. Tu era um jogador da base, estava recebendo uma oportunidade, o Grêmio precisava ganhar aquele jogo, tu acabou sendo o responsável por aquela vitória. No outro dia eu fiz uma entrevista com o Paulo César Tinga, eu tinha um quadro de 5 minutos de entrevista, e aí veio o Tinga, né? Franzino, aquele cabelinho ralo, tímido, né? Falava pouco e tal, foi difícil, menino, foi difícil até conseguir preencher aquele tempo. E hoje eu cito muito a relação imprensa e jogador, e o próprio jogador do começo para o desenvolvimento, não só como atleta, mas como ser humano. E o Tinga, a evolução do Tinga como pessoa, a forma dele se manifestar, como ele conquistou isso, tudo que ele aprendeu durante a carreira, realmente é um exemplo. Eu tenho no Tinga um exemplo. Eu sempre procuro citar isso porque a gente vê a evolução de um cara que buscou aprender e a gente sabe que o futebol às vezes ele afasta, né, Tinga? E principalmente naquela época, sem ainda o boom da internet, né, do smartphone, aquela história toda, tu sempre foi um cara que buscou te aprimorar e te qualificar, né? Verdade. Eu sempre digo que qualquer tecnologia no mundo vai superar a parte humana, né? Até porque as melhores câmeras que tem, elas dependem da visão do ser humano para ela ser aprovada ou ser feita. E assim, o melhor aparelho de som não é melhor que a nossa audição, né? Então, o relacionamento humano, ele vai, por mais que crie-se coisa, ele vai ser a coisa mais importante. Então, eu sempre fui um cara de relacionamento, sempre gostei de aprender com as pessoas. E dentro desses anos, 19 anos de carreira, eu tive muitas pessoas que me cercaram, na verdade, eu cercava, né? Eu procurava estar próximo dessas pessoas que pudessem me acrescentar alguma coisa. Sempre fui um cara, eu contar um segredo da maneira que eu fui crescendo. Eu não estudei, né? Não tive, um dos poucos arrependimentos que eu tenho na minha vida foi de eu não ter estudado, mas eu fui um cara que eu fiz duas coisas. Primeiro, eu era muito curioso e eu fazia, quando a gente ia em algum jantar, na época de consulado, isso mais até na época de Grêmio. E em alguns lugares tu se encontra, por muitos aviões que o cara pega nas viagens também, encostava pessoas do lado e quer conversar, e às vezes a gente, como jogador, a gente acaba se isolando muito do mundo, a gente tem só um mundinho nosso ali. É sempre com os mesmos lugares, enfim. Eu sempre fui um cara muito aberto. Então as pessoas sentavam no meu lado, de repente o cara ficava meio constrangido, queria conversar. Aí às vezes era um advogado, um médico, um empresário, qualquer profissão, independente dela. E o cara ficava meio constrangido, queria perguntar alguma coisa. Pô, tinha aquela vez, como é que foi aquele jogo? Pô, vocês viraram, fez o gol. E eu senti o cara foi meio constrangido. Eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, tu pergunta o que tu quiser aí, e eu pergunto o que eu quiser da tua profissão, beleza? Bacana. E assim começou minha troca, e as pessoas acabavam se abrindo e eu fui descobrindo um monte de coisa. As pessoas acabavam também achando legal isso, pô, o cara está se interessando pelo meu trabalho, independente de qual é. Eu aqui, tratando ele como um ídolo, e ele querendo saber do meu trabalho. E isso foi uma das coisas que eu fiz na minha vida. E a outra, depois, quando eu voltei da Alemanha, eu comecei a querer me formar em alguma coisa, ter mais informação, porque eu sempre pensei que no negócio você precisa de duas coisas para te ser um bem-sucedido nos negócios. Precisa de informação e aliança. Informação, porque você tem que ter informação sobre aquilo. A informação você pode botar em vários negócios. Conhecimento, informação de com quem você vai tratar, com quem você vai conversar para te chegar mais íntimo da pessoa, porque eu sei o que ele gosta, já vou ter uma afinidade e isso gera confiança. Depois da afinidade gera confiança. Então, isso era a informação e a aliança. E a aliança é tu ter bons conhecimentos, porque tu pode ter toda a formação e a informação e não ter para quem passar, ter alianças erradas. Construir um conhecimento, mas eu não tenho para quem dividir isso ou oferecer isso. Então, fiz duas coisas na minha vida. Através disso, quando eu voltei da Alemanha, eu comecei a fazer muito curso. Minha mulher, até hoje, eu falo em curso, ela já fica louca, porque eu sou um dos caras que mais fiz curso e não tenho um diploma. Não terminei nenhum. Mas eu gastei um dinheiro com o curso, tudo que era curso eu queria fazer. É oratória, é inglês, é alemão, é gestão esportiva, é administração. Eu fazia tudo que tinha de curso na internet, eu comprava e fazia. E fazia 1, 2, 3, 4 aulas, já gostava, peguei alguma coisa, tá bom. E já encheu o saco e eu fui buscando. E absorvendo conhecimento. De um pouquinho de cada coisa.
Sobre o engajamento social, a gente sabe que a tua vivência foi importante, passasse por muita coisa durante a tua carreira. É um menino que veio de comunidade pobre, passou durante a carreira por algumas situações que envolveram racismo também. Eu lembro de pelo menos 2 oportunidades, a última delas foi emblemática já no final da tua carreira, foi contra o Real Garcilasso lá no Peru, em que o estádio inteiro cometeu injúria racial contigo e não houve punição exemplar naquele momento por parte da Conmebol. O que a tua vivência, a intimidade que tivesse com as chagas sociais fizeram e te transformaram nesse homem hoje engajado socialmente? Foi determinante para o teu atual momento? Bom, Maurício, acho até interessante essa pergunta. Primeiro, essa parte social é uma parte assim que eu não considero nem social. Isso começou até pelo conhecimento, você começa a saber que isso é social. Eu sempre fui um cara de querer agregar, eu sempre gostei muito de influenciar pessoas. Isso é uma das paixões que eu tenho, é de influenciar. Quando chegava um menino, querer mostrar para ele alguma coisa, cara, isso aqui e tal. E daqui 2, 3 anos o cara fala, pô, aquilo que tu conversou comigo me ajudou para que eu pudesse traçar meu caminho. Eu gosto muito de influenciar as pessoas. E eu tive na minha vida, eu tive uma situação que, primeiro que eu fui muito ajudado para chegar onde eu cheguei, me ajudaram muito. Na Restinga, onde eu nasci, eu tive pessoas que eu batia de manhã para pedir uma passagem, porque às vezes quando o Grêmio me dava as passagens, eu chegava, trocava por alguma coisa, trocava pelo pão, um leite, alguma coisa para casa, no outro dia não tinha passagem. Às vezes trocava até para fazer uma festa, alguma coisa, em algum lugar, podia fazer alguma coisa e eu não tinha. Então, batia em muitas portas e sempre me ajudaram. Tu vai jogar bola, vai. Todo mundo tinha essa vontade que eu me tornasse um atleta. E depois que eu consegui isso, eu tive um cara que foi a primeira vez que eu conheci um projeto social, assim, quando eu vi nascer um projeto. Eu tive um cara que é um amigo, mais que um amigo, um irmão meu, que a primeira vez que eu conheci um projeto social foi o Dunga. Quando nasceu o Esporte Clube Cidadão na Restinga, foi ideia do Dunga com o pessoal da CM. E como eu nascido de lá, ele me chamou junto para a gente tocar esse projeto, alguma coisa. Eu muito novo, com pouco conhecimento, eu fazia tudo que mandava e ia perguntando algumas coisas. Então, eu tive pessoas que me ajudaram e depois tive pessoas que eu me espelhei, entendeu? O Dunga foi um cara que pouca gente sabe, é um cara que muito, muito forte nessa parte social, um cara que tem um coração que poucas pessoas conhecem e foi um dos exemplos que eu tive. E comecei sempre fiz isso. As coisas que saem hoje, às vezes, na mídia, que não é nada meu, eu nunca botei na mídia alguma coisa que eu fiz. Se sai alguma coisa, é porque sai. É espontâneo. Eu tenho comigo que o que eu dou com a direita e a esquerda não precisa saber. Então, que sai alguma coisa é porque você nunca vai pegar uma entrevista e falar que eu fiz alguma coisa. Primeiro que eu nunca fiz nada sozinho. E outra coisa que é bom que o Baldassi faça essa pergunta na social, porque eu quero deixar bem claro que eu tenho 2 certezas do que eu não quero para mim. Não por achar conta, até porque eu achar que não sou capacitado para isso, eu também tenho alguns bloqueios sobre isso. Eu não quero ser treinador e não quero ser político. Então, porque as pessoas acham que porque está fazendo alguma coisa social... Porque a política precisa dos bons, os treinadores também precisam dos bons. Quando os bons se afastam da política, os maus chegam. E eu acho que isso é uma das coisas que nós somos culpados de muita coisa que está acontecendo. Mas eu não me considero preparado, não me preparei para isso, não estudei e não quero isso, porque parece que isso virou uma saída, né, quando você talvez não consegue conduzir talvez direito. Isso nunca é geral, né? Nada é geral, assim como nem... Tem muitas pessoas na política fazendo muitas coisas boas, ou tentando fazer, mas a maré contrária às vezes é maior, mas são bloqueios que eu tenho, eu não tenho... Tu é gaúcho, vem lá de uma comunidade como a Restinga, que é uma cidade, é um mundo toda a parte. Como é que tu vê o Rio Grande do Sul? Como é que tu vê governo, política? Cara, primeiro eu vejo o Rio Grande do Sul com um potencial enorme, porque... Nós temos algumas coisas, às vezes não está até aqui na capital, mas como eu tenho muito negócio na região, né, da Serra, Gramado, Canela, eu tenho algumas coisas, parceria, algumas coisas por lá. Eu transito muito por lá, vou lá uma vez por semana.
Então eu vejo que nós temos muita coisa boa aqui, uma tradição assim né, daquela cultura europeia, daquelas pessoas sérias. Por que eu acredito, cara? Eu acredito que nós temos uma coisa que vale mais que ouro hoje, que é a confiança. Confiança e credibilidade, isso virou ouro no nosso país, né? E que não tem, parece que deveria ser uma coisa normal, né? Você fala, pô, isso não deve ser um elogio quando fala que o cara é honesto, isso não é elogio, não deveria ser um elogio, hoje virou um elogio. Então, o que eu vejo no Rio Grande do Sul? Tem muitas regiões aí que tem pessoas que têm uma cultura ainda de trabalho, de honestidade, e talvez a gente não explora isso, né? Eu vejo que tem muitas coisas que nós temos que tentar mudar, né? Nós temos as leis muito antigas, muitas coisas, a legislação muito antiga ainda, que nós temos que se atualizar. O mundo mudou, tem muita coisa que mudou, não podemos, botaram, criaram aí. Não, nós temos que se adequar a algumas coisas. Vejo que muita coisa funciona lá fora, porque muitas coisas deram, né, que eu acredito que o governo não tem condições de cuidar desse país tão grande assim sozinho. Tem coisas que tem que ser privado, tem coisas que não. Essas coisas que tem que se achar, né? Não pode ser nada geral. Vejo, por exemplo, que em Porto Alegre um monte de parque que tem, que como é que funciona às vezes alguns dos países fora? Esses parques são privatizados, as pessoas vão cuidar. Adotados por empresas, por setores. Que é a melhor Alemanha maneira tem de muito isso, cuidar, entendeu? A Alemanha, um parque, a melhor coisa que tem no domingo é ir num parque. Você não paga nada, mas você vê que o parque está bem cuidado. Mas o governo tem um acordo com, eu não sei como que é feito, mas tem coisa, eu acho que o governo não tem como cuidar de tudo. Acho que está na hora de nós fazer um pouco a nossa parte sociedade também. assumir. Fazer a nossa parte. Como é o que eu tentei fazer isso no Dia da Família. Eu falei, não. Se eu quisesse fazer pelo governo, eu tenho uma amizade, o pessoal quer fazer. Eu falei, não, eu acho que as pessoas têm que se envolver mais, a gente não vai levar nada daqui, entendeu? Quando tu apresenta o projeto, tu sente envolvimento dos setores? Cara, não teve um parceiro que eu saí de lá assim, vou pensar. É na hora. Sabe por quê, cara? Porque as empresas querem ajudar o país. Eles só precisam achar quem eles confiam. Busque isso. E não é só buscar, eles têm que achar, peraí, Claro. quem é esse cara que está me falando? Vai acontecer ou esse cara vai pegar aqui e vai botar 10 lá e 90 para cá? As empresas querem isso. Eles querem que ser parceiro. Porque quem vai ter o maior retorno é as próprias empresas. Quanto mais pessoas tiver formada, estiver trabalhando, estiver educada, aí vai comprar deles, vai voltar para eles. Eles querem isso, só que hoje os caras, os que são sérios, não confiam em ninguém. Por quem que eu vou botar? Será que vai acontecer esse projeto? Agora, é difícil mudar a mentalidade, né? Pelo menos eu tive a possibilidade de ficar alguns dias na Alemanha, na Copa do Mundo, e eu fiquei surpreso primeiro com a educação, né? Educação das pessoas e a própria segurança, né? Os caras paravam um automóvel conversível, estacionado ali na rua, saíam, deixavam sacolas dentro dos carros e não acontecia nada, né? Eu confesso que eu fiquei perplexo. É o país mais desenvolvido O uso da do Europa. metrô, o cara chegava, botava a bicicleta dele lá, usava uma correntinha que hoje é da espessura que a gente usa no pescoço, ele ia trabalhar, retornava do metrô, pegava a bicicleta e voltava para casa, né? Então acho que é uma questão também de mentalidade, de educação, né? Com certeza. A educação é o pilar de tudo, né? Qualquer coisa que a gente queira mudar tem que partir da educação. Nós temos um baita atrativo no país e nós não usamos, que é o esporte e principalmente o futebol. Nós estamos falando aqui, eu acabei de falar para vocês que eu não estudei e tal, mas me considero que me formei como um Foi homem. formado pela vida, né, cara? E através do futebol. Né? O futebol ele te dá uma possibilidade de tu te formar. Tu não precisa nem jogar futebol, tu está em volta do futebol. Porque o futebol é uma política diferente, né? O futebol, eu sempre digo que as pessoas querem que o futebol seja empresa, mas seria a única empresa da pirâmide invertida, né? É a única empresa que o funcionário, ou no caso o presidente que está em cima da pirâmide, eu, como sou funcionário lá embaixo, eu sento com o presidente e digo o tempo que eu quero ficar e os anos de contrato que eu quero ter, né? É verdade. E você, como presidente que vai me pagar, tu só diz amém e sai amanhã para ralar para me pagar, né? Então, a pirâmide é invertida do futebol. Então, é muito complexo. Ao mesmo tempo, nós, como jogadores, dentro do... Olha a dificuldade que a gente tem nisso. Se a gente consegue aplicar isso para uma empresa depois, a gente consegue ser bem-sucedido. Dentro do futebol, nós estamos entre 30 dentro do vestiário. Nós 30 queremos ganhar, ser campeão.
mas ao mesmo tempo eu sou teu concorrente. Então isso é muito complexo, é muito difícil de tratar isso. Se o cara consegue tratar isso bem, com certeza o que ele for fazer... Eu conheço muitas pessoas que começaram comigo no futebol e não conseguiram chegar. 90% desses caras que começaram no futebol e foram até os juniores e não chegaram ao profissional, tudo que eles fazem hoje, eles são bons. Eu conheço jogador que começou comigo hoje, é advogado, é farmacêutico, é dono de loja, é gerente, é um bom pedreiro, porque o futebol, essa empresa é uma empresa muito diferente de qualquer outra, começando pela essa pirâmide que eu já falei, já começa totalmente invertida. E depois do mesmo objetivo e ao mesmo tempo concorrente. Então, é o que eu fiz hoje para a minha vida. Eu tentei ver tudo que eu vi dentro do futebol e tentar aplicar hoje. Eu tenho 2 trabalhos. Eu tenho as palestras que eu faço, né, que é o Storytelling, História da Minha Vida, traduzindo para o mundo dos negócios, e eu tenho uma agência de turismo. Tudo isso foi pensado pelas coisas que eu vi dentro do futebol. Então, eu acredito, porque como eu fui feito, né, fiz a construção do meu ser dentro do futebol, poderia ser feito aqui, porque é uma paixão o futebol. Então, se tu trouxer as pessoas para dentro do futebol, as crianças, a educação, tu vai ajudar ela. E nós não estamos fazendo isso, os Estados Unidos... Está perdendo uma grande oportunidade de fazer essa ressocialização. Os Estados Unidos faz isso com todos os esportes, entendeu? Então, de repente, isso que precisa fazer. Hoje, nos Estados Unidos, você quer fazer esporte, mas não é porque tu quer ser profissional, porque tu quer fazer faculdade. O teu atrativo principal de tu fazer esporte é tu chegar numa faculdade. Aqui a gente quer fazer o futebol para ser profissional. O cara não, eu tenho que jogar alguma coisa porque eu tenho que me formar. Ganha uma bolsa para ir para a faculdade. Aqui dificilmente tu vai conseguir jogar e fazer a faculdade ao mesmo tempo, salvo raros exemplos, o Sócrates e outros. É difícil, hoje é difícil. E te obriga a ter um desempenho, né? Porque tu é cobrado pelo teu desempenho também, né? Agora, Tinga, o que tu considera que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Cara, eu posso falar aqui, falar um monte de heresia, falar um monte de coisa, porque eu não tenho conhecimento. Eu falo assim as coisas muito... como eu te falei, eu tenho a escola da vida. Talvez eu vou falar alguma coisa, alguém que tenha pleno conhecimento vai estar falando, mas isso é impossível, porque a legislação... Assim, eu acredito, cara, na educação, cara. Na educação, na igualdade, né? Na igualdade, mas na igualdade sem benefícios. Por exemplo, eu acredito... Pô, eu sou um cara, eu sou negro, eu preservo as raízes de negro, né, que é o dread. Eu não preciso fazer mais nada para mostrar que eu tenho orgulho da minha cor, né. Mas veja bem, cara, participo de um monte de situação assim, de que eu quero igualdade, eu não quero benefício. Eu não quero benefício, né, eu quero igualdade. Porque eu conheci, mesmo a minha esposa é loira, cresceu no bairro mesmo que eu, na Restinga, tinha as mesmas dificuldades que eu também. Sim. Talvez tinha um olhar diferente. Talvez se viesse eu e ela com a mesma pessoa olhar, talvez ela deixaria eu passar e eu talvez seria autônomo. Mas nem por isso eu carreguei isso para a minha vida, né? Até o Baldassi falou sobre a situação que aconteceu no Cruzeiro, que ninguém foi punido e tal. Eu não fui na delegacia. Eu acredito que quem vá tem que ir e tal, mas eu acredito que o tratamento é muito maior, nós temos que fazer uma situação de maior igualdade em tudo. Nós temos uma brincadeira que o gaúcho faz, o bairrista, sempre bairrista gaúcho, tem a brincadeira do RS melhor em tudo, Rio Grande do Sul melhor em tudo. O que o Tinga, que com o esporte viajou o mundo inteiro, pode dizer do que realmente, efetivamente, nós temos de melhor em relação a tudo que você viu? Cara, primeiro que a gente... que eu acredito que a gente tem de melhor é bem dividida as 4 estações, né? Acho que uma terra que tu tem bem dividida, mesmo que agora, né, tem esses fenômenos que não está tão calor e está chovendo, mas aqui a gente consegue ainda ter. Por isso que falam que a terra é boa e tal, é fértil, porque tem as 4 estações definidas. Acredito que o Rio Grande do Sul ainda... Né, muita gente fala, senão a gente vai ser convencido por ser gaúcho, né, mas muita gente fala, ainda quando a gente vai para o sul, a gente vê um pouco as coisas diferentes. Eu falo um pouco assim de Gramado, né, que, cara, tu pisa lá, tu fala, parece que você está em outro país, né. Eu vejo que nós temos o Estado tem algumas dificuldades. E aí eu vou te mostrar por que a gente fala hoje
né, para te responder isso. Por que a gente fala hoje da Alemanha, né, como o melhor país do mundo? Porque a Alemanha foi o último país, acredito eu, se ninguém me falou, isso é um pensamento meu, né, de que as dificuldades é onde mais nos ensinam. A Alemanha foi o último país que teve guerra. Ela foi reconstruída Saiu do 2 zero. vezes, a Alemanha, No né? zero. Talvez nós temos essa facilidade toda porque o nosso país nunca teve falta de uma água, uma falta de uma luz. Então, eu acredito, e o Sul tem um pouquinho de sofrimento a mais, porque o Sul tem que... Hoje nem tanto, mas antigamente o cara tinha que se virar um pouco mais para o frio, quando chegava o frio. Quando era o calor, o cara tinha que se virar um pouco mais. Então, tu acaba formando um povo que tem que trabalhar um pouco mais Mais por causa do cascudo, frio. né? Está Tem na que ponta trabalhar. do país, longe do poder central. Tem que se virar um tudo pouco mais isso. por causa do calor. Então, eu acredito que o que mais nos ensina é as dificuldades, a maneira que a gente vai ganhando as coisas com dificuldade. Então, se tu me perguntasse o que a gente tem no Sul, a gente tem uma vantagem por isso. E quando tu vai em Gramado, que tu pega hoje, que tu não vê um papel no chão, um negócio, tu faz a relação, pô, é um povo que, pô, é tudo europeu, tudo E se dá para descendente. fazer lá, dá para fazer Dá pra nos fazer outros. aqui. Dá para fazer aqui, sem dúvida alguma. Eu né? fico louco com isso, porque os mesmos carros que param, Na faixa lá tem cara Aqui aqui. não- é tudo a placa de Porto Alegre, entendeu? Aqui eles não fazem. Paulo César Tinga, obrigado por compartilhar a tua história de vida aqui no Rio Grande que dá certo. E até uma próxima oportunidade. Sucesso na tua atividade. Obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Quero agradecer também a presença do Daniel Oliveira, do Fabiano Baldasso, nossos colegas do Esportes da Band TV e das rádios do Grupo Bandeirantes. Voltamos no próximo sábado. Até lá, uma boa noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência e um bom final de semana.